Creio que nessa altura você já tem ouvido falar de Covid longa ou sequela pós-Covid, síndrome pós-Covid. Qualquer um destes termos, a gente está falando da mesma coisa. Isso é um quadro que, mesmo após muitos anos de evolução da doença inicial, aguda, ainda assim a pessoa sofre sequelas por conta daquele comprometimento que teve inicialmente. E esse vídeo hoje é justamente sobre isso. A quantidade de pacientes que têm pedido acompanhamento e necessitado de um acompanhamento médico pós-infecção por Covid com inúmeros sintomas são cada vez mais crescentes. E a gente precisa comentar a respeito disso. Hoje no vídeo eu vou dividir ele em 5 tópicos principais. Primeiramente a gente vai falar o que é a tal da Covid longa. Segundo ponto, a Covid longa realmente existe? O que é, essa entidade propriamente dita? Depois vamos para as principais alterações relacionadas à Covid longa no nosso organismo. Então, desde o macro, das alterações de sintomas e sinais, até o microscópio. Quais são as alterações lá dentro do nosso corpo que estão causando estes problemas tão graves, e mesmo depois de tanto tempo da doença ter tido o seu progresso inicial na nossa vida. Depois, vou falar com vocês um pouquinho do meu relato sobre Covid longa. O que aconteceu comigo, o que me motivou a aprofundar ainda mais na busca de conhecimento a respeito dessa entidade nosológica. E por fim, e o tratamento? Existe tratamento para Covid longa atualmente? Como é esse tratamento? Às vezes você que está sofrendo aí com um sintoma pós-Covid, seja memória, seja fadiga crônica, queda de cabelo, intestino, sua saúde intestinal nunca mais foi a mesma. Vamos conversar sobre as hipóteses e possibilidades de tratamento que a gente tem. O que é Covid longa? Covid longa é uma síndrome clínica com vários sinais e sintomas que são caracterizados por aquelas pessoas que pegaram o quadro de Covid, tiveram uma melhora inicial, mas depois desenvolveram sintomas crônicos. Então a gente tem que ter uma relação de causalidade entre a infecção e os problemas propriamente ditos. Essa grande revisão, publicada na revista Nature, uma das maiores revistas científicas que nós temos na atualidade, mostra pra gente que mais de 200 sintomas já foram identificados impactando diversos órgãos relacionados à síndrome. E pelo menos 65 milhões de indivíduos foram ou estão com a condição de Covid longa atualmente no mundo. Covid longa, por mais que a gente possa pensar que ela seja uma entidade para aqueles pacientes que ficaram graves, internados e tiveram vários problemas de saúde, precisaram de hospitalização em terapia intensiva, por exemplo, essa não é a realidade dos números absolutos. Quando a gente fala em percentual, sim, pacientes que ficaram internados, precisaram de cuidados de terapia intensiva ou precisaram de intubação orotraqueal, em percentual, grande parte deles teve sequelas pós-Covid. Mas em números absolutos, nós estamos falando que a maioria das pessoas que tiveram este problema foram pessoas que tiveram uma severidade baixa de sintomas. Algumas vezes, alguns pacientes até de maneira assintomática fizeram a avaliação porque estavam se sentindo fracos, sentindo com a memória ruim e obtiveram resultados que já tinham tido contato prévio com Covid. Portanto, não foi a intensidade do sintoma inicial, tá? Algo importante para a gente entender, ainda mais pensando que a quantidade de pessoas que pegou essa doença ao longo desse tempo. Então, hoje, a Covid longa, ela é caracterizada como uma alteração de diversos órgãos e tecidos do nosso corpo, com uma fisiopatologia relacionada muito com o processo inflamatório crônico, que o corpo não consegue resolver aquele quadro inicial que aconteceu durante a infecção. Pegarmos um organismo que já tinha comprometimento, mesmo que esse comprometimento tenha sido leve, nada que fosse uma doença propriamente dita, colocamos um parasita, um vírus, que tem uma virulência muito intensa e consegue literalmente bagunçar o sistema imunológico, aquele corpo que foi acometido, mesmo depois que aquele vírus sai do organismo da pessoa, ele não conseguiu restabelecer os níveis normais de parâmetros imunológicos e inflamatórios. Então é isso que nós estamos falando hoje. Então, isso caracteriza a Covid longa. A Covid longa realmente existe? Vou colocar aí na imagem para vocês, lá no PubMed, colocarmos quantas referências nós temos desde 2020 até hoje sobre o tema, a gente vai achar milhares de conteúdos. Principalmente, então, relatos de casos, relatos de pacientes e vários estudos observacionais. Aqui comigo, só para fazer esse vídeo, vou colocar a referência na legenda para vocês também, de vários artigos extremamente interessantes. Se você for da área da saúde, recomendo que leia eles. São estudos observacionais que avaliaram pessoas com diversas condições pós-Covid e começaram a correlacionar com os sintomas fisiopatológicos. É tudo muito parecido. Além disso, alguns trabalhos mais recentes já têm mostrado biomarcadores que estão relacionados com a síndrome pós-Covid. Por exemplo, esses pacientes geralmente têm uma ferritina aumentada, têm uma PCR ultrassensível aumentada. Em alguns desses pacientes, até algumas proteínas virais foram encontradas. Covid longa realmente existe? Sim. Inúmeros estudos com uma quantidade grande de pessoas já demonstram que é uma entidade nosológica. Óbvio,
a gente ainda está no começo de uma investigação. Se eu pegar uma doença extremamente consolidada dentro da medicina, que já tem mais de 50 anos de estudo, a gente ainda vai ter coisas que não foram bem elaboradas, bem elucidadas para a gente. Normal. Imagine uma doença que eu estou falando, uma característica, né, de uma condição clínica que eu estou falando, que tem apenas 4 anos começou a atacar as pessoas. É óbvio que o conhecimento atual ainda é muito pequeno. A gente vai falar isso no tratamento. Ainda é muito limitado as possibilidades de tratamento. Mas que é uma entidade bem estabelecida, a gente não tem dúvida. Quando você coloca, por exemplo, no site da CDC, que é o site de controle de doença crônica dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, você vai ver uma aba específica só sobre Covid longa e sequelas pós-Covid. Se você colocar também no site do governo federal do Brasil, você vai encontrar também orientações aos profissionais e aos pacientes sobre a Covid longa. Então, sim, ela é uma realidade. E ela é uma realidade que a gente não pode negar. Os pacientes cada vez mais têm vindo no consultório com memória fraca, com perda de cabelo, com alterações gastrointestinais, alterações hormonais, reprodutivas. Isso tem atacado muito os pacientes atualmente. Nesse outro trabalho, também na Nature, de 2023, a gente tem uma grande quantidade de revisões sistemáticas de outros trabalhos, mostrando, tentando indicar para os clínicos a fisiopatologia, os mecanismos e como a gente vai lidar com essa síndrome. Nesse artigo eu trago para vocês essa imagem, que ficou uma imagem bem elucidada, que dá uma clareza muito grande para a gente de como os acometimentos podem ser diversos. Não existe um sintoma específico, são vários órgãos diferentes. Cada um dos pacientes vai ter um tipo de queixa específica que foi mais voltada para o caso dele. Aqui na figura a gente consegue ver, dentro das alterações cerebrais, por exemplo, a fadiga é a principal. A maioria dos pacientes se queixa de fadiga extenuante, crônica, que complica a vida da pessoa como um todo, seja para o trabalho, seja para a vida cotidiana dessa pessoa. Outra entidade que a gente vai falar muito, que ela está no cerne aí dos problemas principais da síndrome pós-Covid, é essa síndrome miálgica relacionada com o processo de encefalite e mielite, inflamação do nosso tecido central, nervoso central. E o CFS está relacionado com síndrome da fadiga crônica. Foi tão discutida se é que existia ou não existia, mas esse é um fato que já é relatado há muitos anos, não é algo exclusivo do Covid, tá? Coloco aqui para vocês, não é algo exclusivo do Covid. Essa entidade nosológica de síndrome de fadiga crônica com alterações neurológicas já é muito bem estudada por um outro vírus antigo que acomete também crianças, adolescentes, acaba causando um pouco de sintomas muito parecidos com a síndrome pós-Covid, que é o Epstein-Barr vírus, o vírus que causa mononucleose. Nós podemos ter alterações nos pulmões, por exemplo, falta de ar, que alguns pacientes ficaram de longo prazo, tosses recorrentes, garganta ruim. Acho que um dos sintomas que me queixaram muito do consultório e que é difícil da gente conseguir ajudar os pacientes, tontura e alterações de olfato. Muitos pacientes que tiveram a Covid lá em 2020, na primeira leve inicial, ainda não conseguiram recuperar completamente o olfato, e isso dificulta também o paladar. Quanto à parte cardiológica, que foi uma parte que na época, que a Covid estava mais pronunciada, tive muita dificuldade aí com alguns pacientes que pegaram quadros graves. Por quê? Porque no coração ela pode dar alterações inflamatórias no tecido cardíaco. Então tinha gente que chegava com dor no peito, tinha gente que chegava com palpitações, com arritmias, com alterações pressóricas. E outra entidade que a gente vai falar um pouquinho é essa POTS, P-O-T-S, que é uma síndrome de alteração do sistema nervoso autonômico relacionado com a pressão. Então a pessoa tem tontura, ela muda de posicionamento, está sentada, vai se levantar, começa uma tontura estranha, vai fazer um exercício que precisa mudar o decúbito ou mudar a posição e ela sente uma tontura muito grande. Isso ficou extremamente comum em pacientes jovens, E no mês de dezembro eu tive pelo menos 3 pacientes jovens que tiveram algumas alterações pós-Covid, mas já há muito tempo, mas que ainda assim sentiam essa alteração de mudar o decúbito e começar com sensação de desmaio, tontura. E a alteração fica só nestes? Não, praticamente todos os outros tecidos são acometidos. Por exemplo, fígado, as alterações endoteliais nos vasos sanguíneos, então a parte interna dos vasos sanguíneos foi acometida e isso resultou em muitos pacientes jovens tendo problema cardiovascular, por exemplo, infarto, coágulos, tromboses, que é algo muito relevante. Dor osteomuscular, para muita gente que tinha fibromialgia, por exemplo, piorou a dor depois da síndrome pós-Covid. Outras pessoas que nunca tinham experimentado esse tipo de alteração começaram a ter. Então a quantidade de problemas é muito grande. Isso que a gente falou agora é macroscópio. Você vai ter dor, você vai ter dor de cabeça, tontura, fraqueza muito intensa, alterações
musculares e a nível celular. Então, depois disso, a gente tem alterações hormonais. Eu coloco aqui para vocês uma passagem do artigo de 2023, mostrando que uma série de pacientes com Covid tiveram uma baixa no cortisol, no nível de cortisol, até mesmo 14 meses depois da infecção por Covid. O cortisol, pessoal, é muito relacionado, é muito falado na mídia com o hormônio do estresse, mas ele é extremamente necessário para a vida. Dentro dos pilares hormonais, ele está lá na base, porque a gente precisa dele para que todos os outros hormônios funcionem da maneira adequada. Quando a gente tem um processo infeccioso que ele é muito grave, altera o sistema imunológico e hormonal todo da pessoa, esse sistema adrenal, cortisol, ele começa a literalmente falhar. E aqui, no próximo passo, né, eu vou falar para vocês o meu relato e eu vou mostrar os meus exames dessas dosagens hormonais para vocês. Então, muitos pacientes se viram com uma alteração importante no cortisol durante muitos meses a fio. E o que é essa alteração do cortisol causa? Os mesmos sintomas que a gente falou antes. Tontura, mal-estar, fraqueza. Me recordo que pouco tempo depois que eu tive processo infeccioso, acho que uns 2, 3 meses depois, fui fazer atividade física, eu comecei a ter desmaios durante a atividade física, que é muito relevante. Depois do nível hormonal, a gente tem as alterações imunológicas e as alterações endoteliais. Então, se eu tenho sintomas externos, macroscópicos, depois as alterações hormonais, e agora a gente já está falando em sistemas específicos. O sistema imunológico das pessoas alterou por completo. A quantidade de doenças autoimunes que a gente viu depois da era Covid aumentou exponencialmente. Então, não é só uma imunidade baixa, é uma alteração completa da imunidade das pessoas, gerando também doenças autoimunes. E as alterações endoteliais, que foram um ponto muito relevante, de muita discussão, até mesmo com a vacina, né? Por conta dos quadros de trombose, por conta do risco de um quadro de infarto, por exemplo, e é uma realidade. O próprio vírus causa isso, e esse sintoma e esse processo de alteração endotelial, ele não dura só no curso da doença ou enquanto o vírus está no corpo. Ele pode durar por muito tempo, a depender da susceptibilidade daquele paciente. Depois dessas alterações, então a gente saiu do macro, foi até o hormônio, depois foi até os sistemas únicos. E na célula celular, né, na maneira celular, a gente está falando de alterações metabólicas e alterações mitocondriais. O que é isso? As alterações metabólicas são o modo como você pega os seus alimentos e suas vitaminas e minerais e transforma isso no seu próprio corpo, para reparar seus tecidos, reparar suas células, fazer uma renovação como um todo. Esse é o metabolismo. Tem a parte anabólica e a parte catabólica. Essas vias metabólicas ficaram alteradas em muitos pacientes. E a via principal de alteração metabólica foi a via de alteração mitocondrial. A mitocôndria, vocês sabem, né? A gente desde o ensino médio é falado sobre isso, é a usina das nossas células, né? O que realmente produz energia no nosso corpo são as mitocôndrias. Você tem uma disfunção mitocondrial, uma alteração na função da mitocôndria, você produz menos energia a nível celular. E aí não adianta comer mais, você não está conseguindo fazer com que este alimento se transforme em energia no seu corpo. Consequentemente, as alterações posteriores vão ser muito intensas, porque nosso corpo é completamente dependente de energia e somos completamente dependentes de uma saúde mitocondrial adequada. Nessa imagem que eu estou colocando aí para vocês, ele mostra um conjunto compilado de tudo isso que a gente falou até agora. Perceba que lá no início começa com alteração, né, um challenge, que ele coloca aí no artigo challenge, né, que é um desafio para o seu sistema imunológico. E isso não só o Covid, tá? Ele coloca aí outros vírus, outros micróbios, então existem pacientes com outras condições que também podem desenvolver uma alteração parecida. Por conta deste desafio ser maior naquela fase, o organismo conseguiria resolver naquela fase, nós temos uma alteração, uma resposta imunológica aberrante. Esta resposta imunológica aberrante, colocado aí nesse losango aí, uma alteração imune, né, disfunção inflamatória, gera uma série de outras reatividades no nosso corpo, que foi o que a gente comentou. A mucosa intestinal fica disfuncional, portanto, nós temos uma alteração no nosso intestino por conta de uma resposta imunológica alterada ao vírus. Nós temos uma alteração, uma disfunção vascular, causando os problemas cardiovasculares que nós comentamos. Depois, nós temos uma alteração na neuroglia. O que é a neuroglia? Bom, a neuroglia é como se fosse o tecido de sustentação e nutrição do nosso cérebro. É a neuroglia que faz com que nossos neurônios fiquem saudáveis, sustentados e com uma quantidade de nutrição eficiente. Eles que fazem o processo de reparação do nosso sistema nervoso central. Várias doenças são relacionadas com uma disfunção da neuroglia. E quando essa disfunção acontece, a gente começa a ter vários comprometimentos neurológicos. Tanto que um dos principais pontos da síndrome pós-Covid, que talvez você conheça, várias pessoas ou até mesmo você sofreu disso, memória ruim. As pessoas não conseguiam lembrar direito, não conseguiam focar
focar direito, não conseguiam sentar e ler direito de uma maneira que elas faziam há pouco tempo atrás. Isso é por quê? Porque ele ataca justamente o tecido de sustentação, nutrição e de renovação do nosso sistema neurológico central. Além disso, nós temos uma disfunção lá no nervo vago e no sistema nervoso autonômico. Então, muito comum também dos sintomas de Covid longa, desautonomias, alterações vasovagais, então a pessoa desmaiar, ter palpitações, ter arritmias, né? A gente, uma fase lá do meu tratamento, tive que usar medicamento para isso. Vários pacientes vieram até mim por conta de problemas de arritmia, pacientes jovens com palpitações, com arritmias que nunca tinham tido antes, e a alteração muscular. Então perceba que ele mostra inúmeras setas indo e voltando de uma coisa para outra. Por quê? O processo inflamatório intestinal, ele não fica só no intestino, ele vai também para a musculatura, ele vai também para o sistema neurológico, do sistema neurológico vai também para o sistema vascular, e assim existe uma interconexão entre estas disfunções, levando à alteração que nós conhecemos hoje como a síndrome pós-Covid. E lá em cima, né, dessa mesma imagem, você vê que os processos microscópicos, né, os processos relacionados mais com a célula, com o metabolismo, estão muito relacionados com a disfunção mitocondrial e do peroxissoma. Então, organelas celulares que são responsáveis pela limpeza e pela produção energética no nosso organismo. Com isso tudo, a gente tem uma bioenergética falida, né, coloca aí pra gente, uma falência da bioenergética. O que é isso? Uma falência na capacidade de produzir energia, e com esta falência a gente vai ter alterações metabólicas e no longo prazo isso vai dar todos os sintomas que a gente está vendo atualmente. Como cardiologista e pediatra, peguei muitos casos relacionados com isso. Tive que me aprofundar bastante no tema para conseguir entender, porque era uma variedade de sintomas, de sinais, e o médico tradicional não estava acostumado a ver no consultório. Uma das coisas que também ficou muito em voga depois assim, pós-Covid, que ela aumenta bastante, é a síndrome de ativação mastocitária, por exemplo. Algo que há poucos anos atrás a gente quase não ouvia falar, mas hoje muitos pacientes estão tendo problemas com ativações de mastócitos também. Infelizmente, em 2022, a minha segunda infecção por Covid, várias pessoas próximas a mim pegaram, eu acabei pegando também. Sintomas leves no período, algumas alterações gastrointestinais, um pouco de dor no corpo, fiquei prostrado, precisei ficar de cama um período, nada que chamasse muita atenção, não tive falta de ar muito importante, não precisei de internação hospitalar, passou dentro de mais ou menos 10 dias, 12 dias. Até aí tudo bem. Quando eu tentei voltar a fazer atividade física, isso já tinha passado 2 a 3 semanas do quadro inicial, eu simplesmente não conseguia. Todas as vezes que eu tentava, eu começava a passar mal. Eu dei tempo ao tempo. Falei, poxa, estou passando, né? Acabei de passar por um processo infeccioso, vou esperar um pouquinho, vou deixar o meu corpo se recuperar e vou tentar fazer atividades mais leves ou então ficar alguns dias sem fazer. O problema é que não foi só isso que aconteceu. Ao longo dos próximos meses, né? Então isso foi mais ou menos agosto para setembro de 2022, ao longo dos outros meses, começaram inúmeros outros sintomas a acontecer. Vou colocar aí uma imagem para vocês, por exemplo, da minha queda de cabelo, que aconteceu praticamente de uma hora para outra. E esse também foi uma das que inúmeros pacientes tiveram, pacientes do sexo feminino, por exemplo, que desesperaram a quantidade de queda capilar que teve na síndrome pós-Covid. Eu mostro para vocês aí. Eu, pouco tempo antes, estava treinando muito, estava fazendo atividade física intensa, então fazendo corrida, fazendo atividade aeróbica, anaeróbica, estava com um corpo legal. Simplesmente comecei a perder uma quantidade absurda de peso, de cerca de 13 quilos no total. E esse peso não foi só porque eu não estava treinando, foi também porque eu não conseguia sequer comer. Eu, como médico, tentando olhar, resolver, mas liguei para um colega e falei, tô com alguns problemas, queria que você desse uma olhada. A gente fez vários exames e as alterações no exame mostravam um processo inflamatório. Ferritina de 400, TGO e TGP um pouco alterados, nada que chamasse muita atenção além disso. Eu, como sempre fui muito bom para dormir, comecei a ter inúmeros problemas com sono. Não conseguia dormir, qualquer barulho à noite me acordava, sempre 3 e pouco, 4 horas da manhã eu estava acordado e já não conseguia mais dormir. E aí, eu como cardiologista que vejo muitos pacientes com problemas relacionados ao sono, pensei, vou solicitar uma curva de cortisol salivar para mim, para eu entender, será que eu estou tendo problema no cortisol? Eu já tive problema no cortisol antes na minha vida, quando eu fazia plantões noturnos. Eu ficava muito tempo trabalhando, dormia pouco, e isso acabou alterando o meu eixo hormonal do cortisol. Então é uma predisposição que não só eu tenho, na minha família, outras pessoas, por exemplo, meu pai também tem essa alteração. Não é uma fragilidade minha. E, como a gente sabe, eu mostrei para vocês, o vírus tende a pegar justamente as fragilidades do nosso corpo. Então, coloco aí para vocês a minha primeira curva de cortisol salivar, praticamente zerado, e eu não conseguia fazer nada, estava só deitado, só prostrado, uma fadiga intensa, parte cerebral que eu sempre fui, adoro ler, adoro escrever, não estava conseguindo nesse tempo
eu ia tentar fazer atividade, eu até me colocava, né? Porque no começo eu falei, isso aqui deve ser frescura da minha parte, eu tô sem motivação, sem força de vontade. Sempre fui uma pessoa que gostou muito de fazer isso. Eu falei, não, vou tentar mais. Quando eu tentava mais, eu cheguei a desmaiar 3 vezes, uma delas dentro da academia. Então não era falta de força de vontade, não. E aí os exames mostravam praticamente zerado o cortisol. Depois de 3 meses tentando fazer medidas naturais, sem usar medicação propriamente dita, melhorou um pouco, não melhorou muito, até que eu tive que fazer um tratamento completo para tentar entender esse quadro melhor, poder me tratar. Nesse meio tempo, pessoal, foi muito difícil. 2022 até 2023, praticamente zero energia. E olha que eu sempre priorizei muito a minha saúde, sempre priorizei muito a minha qualidade de vida e todos os meus hábitos de vida. Mas mesmo assim eu fui uma vítima desse processo. Quantas pessoas que não foram vítimas desse processo e não foram bem avaliadas pelos profissionais que passaram por aí? Quantas pessoas que profissionais falaram, você tem que fazer atividade física para melhorar esse cansaço, e a pessoa literalmente não conseguia, porque o sistema nervoso autônomo não estava funcionando adequadamente. É isso que mostra aquela que eu falei que a gente ia comentar um pouquinho mais da mialgia encefalomielítica e a síndrome da fadiga crônica. Não é uma falta de vontade do paciente, é o sistema nervoso autonômico dele que está num processo de choque pós-infecção, pós-operação, e a pessoa literalmente não consegue fazer atividade física. Tive uma paciente minha, ela chegou com sintomas de tontura, sensação de desmaio, disse que foi fazer atividade física, passou mal. Eu listei para ela um teste ergométrico, um teste de avaliação cardiovascular, onde a gente coloca o paciente para fazer atividade física, acompanhado de um cardiologista do lado, e ela não conseguiu praticamente nada e começou a ter arritmias durante. Perceba que outros médicos anteriores falaram para ela que era frescura, que ela estava sedentária, porque isso e aquilo, e a gente viu que ela tinha palpitações muito rápidas, com quantidade de exercício, e em alguns momentos do teste até arritmias. Perceba, não é uma coisa de falta de vontade, não. É uma alteração no sistema, tanto cardiovascular, quanto neurológico, quanto do sistema nervoso autônomo. E para eu conseguir fazer o meu tratamento, foram muitos meses aí tentando, estudando, correndo atrás de mais informações para a gente tentar que eu pudesse entender junto com outros colegas, né, e pudesse melhorar e estar aqui hoje. Hoje eu já consegui recuperar grande parte do peso que eu tive, recuperei a parte de cabelo, parte capilar, memória, atenção. 100%? Não. A gente vai falar no tratamento aí, não é tão simples. Mas a gente tem algumas soluções. Então vamos falar sobre tratamento. E aí, Flávio, existe tratamento para Covid longa? Essa é a pergunta que você tem que fazer, né? Às vezes você está numa condição que está com muitos problemas, depois do Covid você nunca mais foi a mesma pessoa, assim como eu já falei para mim mesmo. Nossa, parece que simplesmente não volta mais o rigor de atividade física, de energia que eu tinha antes. E aí, tem solução? Sim, tem. Você deve imaginar que não é algo tão simples, porque aqui a gente falou de inúmeros sistemas e é uma alteração que não é uma doença específica, ela é uma alteração do corpo todo. Então, não é um simples remédio que vai conseguir resolver este problema. Muito complexo e muito integrado em todas as suas nuances. Vocês viram aí aquela imagem que mostra que a alteração do sistema nervoso causa uma alteração do sistema intestinal, causa uma alteração do sistema cardiovascular. Não existe uma bala de prata que vai resolver isso tudo. Muito do que a gente tem feito, né, do que tem sido proposto na literatura atualmente, é redução de sintomas. Essa é uma realidade que, infelizmente, é ruim. A gente sabe que não é o ideal, mas que tem ajudado grande parte dos pacientes que têm tido esse problema. Nesse trabalho, vou colocar aqui para vocês nessa tabela, a gente tem uma série de possibilidades terapêuticas a depender de cada tipo de sintomatologia que a pessoa tem. Por exemplo, aquela síndrome grave, né, da mialgia encefálica relacionada com fadiga crônica, nós temos uma capacidade de fazer um tipo de tratamento específico. Existe um medicamento? Não existe. A literatura tem mostrado pra gente que é um manejo de physical pacing. O que é isso? É uma alteração onde você vai implantar naquela pessoa um planejamento de retorno à atividade física. Então, como eu falei para vocês, eu tive, né, ainda tenho alguns sintomas dessa pós-Covid. E o que mais me afetou foi a energia, foi a capacidade física, fadiga, e eu fiquei muito tempo sem conseguir fazer atividade física do jeito que eu conseguia antes. Então, eu conseguia correr 5, 7, 10 quilômetros antes, pegava muito peso, tinha muita massa muscular e perdi tudo isso. E para voltar, não consegui voltar ao que era antes, até hoje. Isso por quê? Porque o sistema nervoso autonômico, toda vez que eu tento fazer um exercício muito estimulante, ele começa a dar sinais de que dá problema.
seja tontura, seja mal-estar, seja fraqueza. Sabendo disso, os pesquisadores começaram a colocar essas pessoas em regimes de treinamento, intensidade menor, duração menor, então volume de treino menor, só que com uma frequência maior. Isso é chamado de physical pacing. A gente coloca você numa estrutura de treino, é o mínimo que você consegue fazer, mas que consiga fazer todos os dias. Então eu que era um cara que treinava 12, 13 exercícios no dia e ainda conseguia correr, hoje em dia faço 3 exercícios por dia apenas. E são exercícios bem mais simples, com bem menos peso do que eu fazia antes. Já estou nessa rotina já tem alguns meses e tenho tido boas respostas. Ah, isso é só com você? Não. No meu consultório eu também tive muitos pacientes que tiveram essa dificuldade grande de fazer atividade física pós-Covid. E aí a gente começou com esse tipo de treinamento. Fazia uma carta específica para o educador físico daquela pessoa, para que a gente conseguisse fazer esse physical pacing. E aí as pessoas melhoraram muito. Já tem pacientes aí que voltaram a correr, voltaram a fazer atividades mais extenuantes, claro que dentro de um limite, para que não tenha muito sintomatologia depois. Existe um processo dos pacientes que têm essas alterações, que é a physical malaise. Que é isso? Se você fizer uma atividade física muito intensa, seu atual, né, de capacidade física, a pessoa pode literalmente ter sintomas de infecção após a atividade física. Então eu vou lá e tento fazer 5 km, correr 5 km igual eu corria antes tranquilamente. Eu tento fazer isso depois, cerca de 13, 14 horas depois daquela atividade, eu começo com sintomas parecendo prostração, inapetência. Isso por quê? Isso é uma sinalização de que o seu sistema nervoso central foi sobrecarregado com aquela atividade feita. Então, physical pacing é colocar aos poucos e ir progredindo também. Existe também o cognitive pacing. O que é isso? É voltar aos poucos nas atividades relacionadas com cognição, foco, memória, concentração. Muitas pessoas tiveram problema também pós-Covid. Então, é um planejamento anterior que a gente faz para colocar esse paciente num regime, né, de tratamento onde ele tenha uma capacidade de foco por 10 minutos, depois 15 minutos, depois 20 minutos e assim sucessivamente. Então, exige muita humildade, exige muita paciência, né, do paciente. E eu vivi isso na prática, né, de tentar pegar o peso que eu pegava antes e não conseguir nem metade, nem um terço daquilo. Isso é ruim pra gente, né? Você fica se sentindo mal, mas com comprometimento e com constância tem conseguido bons resultados e todos os meus pacientes também conseguiram bons resultados. Existem algumas medicações que a gente pode colocar, mas nenhuma ainda com uma literatura muito vasta sobre isso, né? Quando a gente fala de ativação mastocitária, pessoas que têm muita alteração intestinal, por exemplo, irritabilidade, dificuldade digestória, a gente pode usar inibidores H1, H2, né, que são os antihistamínicos. Podemos usar uma terapêutica que é relativamente nova, mas que tem muitos trabalhos aí mostrando benefícios, não nenhum trabalho muito grande e concreto, mas que a gente pode utilizar, que é a low dose naltrexone, doses baixas de naltrexone, dietas específicas, uso de beta-bloqueadores para aqueles pacientes que estão tendo taquiarritmias, treinamentos respiratórios, terapias holísticas, acupuntura, uma medicina mais integrada, pelo que a doença em si exige. Suplementações são bem-vindas? Sim, são bem-vindas. Mas, como esse vídeo tem um caráter também científico, nenhuma das suplementações atuais tem uma vasta literatura. Também porque é algo novo que a gente está falando. Então, não tem como eu falar para vocês aqui, você que está sofrendo disso, por exemplo, uma receita de bolo que vai ser boa para você. Eu estou tentando aqui trazer consciência do que acontece, é que você procure um profissional que conheça sobre o assunto e faça um tratamento multidisciplinar para que consiga auxiliar nessa fase de reestruturação do seu sistema nervoso central. Quais são as perspectivas futuras para o tratamento? Então, nesse quadro aqui, do mesmo artigo, mostra para a gente inúmeros trabalhos científicos que estão sendo feitos atualmente, estão em fases aí já avançadas, para tentar achar uma terapêutica que seja eficaz para cada um dos tipos de sintomas que estão relacionados. Então, sim, existe uma probabilidade que no futuro próximo a gente tenha uma capacidade de tratar e de manejar estes pacientes da melhor forma possível. Atualmente não tem uma bala de prata, é realmente um acompanhamento, é realmente a conscientização do nosso paciente em relação ao problema. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te conscientizar a respeito disso, fazer exposições graduais ao longo do tempo. Algumas suplementações e medicações podem auxiliar, mas não serão o tratamento completo. É muito individualizado e é isso que você precisa de um acompanhamento médico específico para isso.